Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o livro Progressão de Texto e vamos falar sobre progressão temática. Então, o que é? Progressão temática é muito importante na hora de você redigir uma redação, pois é por meio dela que o texto fica claro e bem conectado. Então, o que é uma progressão temática? É apresentar novas informações ao longo de cada parágrafo, não se prendendo apenas a uma ideia. Então, olha só, nesse texto aqui de Sherlock Holmes, o primeiro detetive, o primeiro parágrafo ele fala sobre Sherlock Holmes e o Dr. Watson. Depois, no segundo parágrafo, ele fala de Holmes é o protótipo do detetive de raciocínio preciso. Então, ele está falando novamente do Holmes, tá? Mas de uma maneira diferente, tá? Então, vamos ver aqui. Sherlock é o primeiro detetive. Sherlock Holmes e o Dr. Watson são dois personagens mais populares da literatura, graças aos 4 romances e 56 contos publicados por Sir Arthur Conan Doyle, 1859 e 1930. A primeira história de Holmes foi publicada em 1887, Um Estudo em Vermelho, e a última, em 1927, é A Aventura do Solar dos Cobb. Holmes, aí aqui é o segundo parágrafo. Holmes é o protótipo do detetive de raciocínio preciso e original. Sua capacidade de observação e sua imaginação lhe permitem rapidamente elaborar uma teoria em torno de uns poucos fatos. O Dr. Watson, por outro lado, esse é o meu fiel, os dois partilharam durante anos o apartamento do número 221B da Back Street, em Londres. É ele o narrador de quase todas as histórias em que Holmes aparece. Então, o Dr. Watson é muito amigo do Sherlock Holmes. Então, eles só vivem juntos, só aparecem juntos em todas as histórias. O tema desse texto aí é Sherlock Holmes e o Dr. Watson. Eles são os dois mais populares personagens da literatura e aparecem no primeiro parágrafo do texto. No segundo parágrafo, resgatamos os dois personagens mais populares da literatura e ampliam essas informações sobre eles. Então, no segundo parágrafo, vocês vão ver falando sobre eles, mas com mais detalhes. Vamos ampliar informações sobre eles. Tá? O texto tem as seguintes características. Ele tem que ter coesão. Os elementos textuais encontram ligados entre si através da ordem das palavras, né, da concordância, dos pronomes, da substituição lexical, que é por sinônimos, e da repetição. Então, o texto, quando você vai redigir, o texto tem que ter coesão. Então, vocês têm que colocar no seu texto tudo isso. Tem que ter uma concordância boa, né, de plural, singular, adjetivos, substantivos. Ele tem que ter pronome. Você tem que substituir palavra por sinônimos para não estar repetindo palavras, né? Então, o texto tem que ter coesão. E o texto também tem que ter coerência. O que é uma coerência? As ideias que constituem os textos se encontram ligadas de forma lógica, dando ao texto um sentido global e permitindo a sua correta interpretação. Se você escrever uma coisa que ninguém entende, ele vai ficar um texto sem lógica. Então, não vai ser um texto coerente. Então, o texto tem que ter coerência, tá? Bom, então vamos aqui agora progressão temática. Ao longo do texto vai se introduzindo constantemente informações novas, né? Que já vimos isso. Agora vamos ver a progressão linear. A progressão linear, quando um texto, aquilo que se diz sobre o tema de enunciado, passa a ser o próprio tema do enunciado seguinte. Então repare nessa tirinha aqui, tá? John está ouvindo uma gravação, tá? Que eu mesmo fiz. O nome da faixa é Unhas no Quadro Negro. Então, a gravação está mostrando, raspando, né, a unha no quadro, e ele ficou com o cabelo todo arrepiado. E aqui continua e aqui continua, tá? Então, é uma progressão linear, né? Quando o tema de enunciado passa a ser o próprio tema do enunciado seguinte. Então, o enunciado seguinte, tá? Em cada quadradinho, ele está sentindo as mesmas coisas, né? Garfield retoma o tema do primeiro quadrinho, uma gravação. Garfield afirma que ele mesmo fez a gravação. A expressão facial e corporal de John e seu cabelo arrepiado é o elemento visual do efeito da gravação de Garfield, ou seja, as unhas do gato no quadro negro. Então, as unhas estão provocando nele esse arrepio que está tendo aqui nos 3 quadrinhos. Né? Agora vamos ver a progressão com divisão de temas. Quando em um texto o tema do primeiro enunciado se subdivide em subtemas. Então, o que nós vamos ver aqui
nesse texto aqui que eu não coloquei, que ele é muito grande, tá? Não coloquei aqui não, ele é muito grande. Mas quando você for ler o texto, você vai ver que ele subdivide, tá? Em outros subtemas. Então, tem aqui, ó, calendário gregoriano é um subtema. Depois eu tenho calendário juliano, é outro subtema. Calendário chinês, outro subtema. E calendário judaico, outro subtema. Então, esse que é a progressão com divisão de temas. Esse texto aqui que você vai ler quando você for fazer os seus exercícios. Bom, aí, esse texto aí termina aqui, nessa página, né? Depois você vai fazer, se você entendeu bem o que é a progressão temática, né? A página 57, 58, 59, 61 do livro Produção de Texto, tá? E aí, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.